Vamos falar um pouquinho da CPI, da CPMI. CPMI. O delator disse que, um dos delatores, até o presente momento, disse que o filho do presidente da República, conhecido como Lulinha, que hoje vive na Espanha, recebia mesada do careca do INSS. O que o senhor achou dessa declaração? O senhor que faz parte desta CPMI. Bom, Luiz, rapidamente aqui, porque eu acho que esse tema é tão diversificado, que se a gente for falar aqui vai ser 12 programas. Não Vamos dá, lá. realmente Quando se abriu a CPMI, eu quero lembrar que o governo votou contra e trabalhou contra. Nenhum parlamentar do PT assinou a abertura da CPMI. E até aquele momento da abertura da CPMI, né, nós tínhamos uma situação que, apesar de todo o escândalo que foi exposto, ninguém havia sido retirado do INSS. Pelo contrário, o ministro afirmava que o presidente do INSS merecia sua confiança, era um homem de bem. Ninguém havia sido preso pelos roubos cometidos. E a AGU abriu um procedimento, logo após as notícias do Metrópolis, o site Metrópolis, onde 9 ou 10 entidades seriam investigadas. A Advocacia Geral da União do senhor Jorge Messias. São 40 que tem a CT lá, 37. Então havia uma seletividade na investigação por parte do governo federal. E o STF, o ministro Toffoli, havia trazido para ele a investigação, alegando que havia uma ação conexa. Qual era a ação conexa? Um processo de emissão de carta sindical. Vejam o que é que estava acontecendo. Em 2019, que tinha saído do Ministério da Previdência e estava no Ministério da Justiça. E um dos sindicatos que havia solicitado uma carta sindical se sentiu prejudicado e havia ingressado com uma ação no STF. Então, por esse motivo, o ministro Toffoli avocou para ele a investigação e em 17 estados da federação, onde essas investigações estavam ocorrendo, foram paralisadas. Aí, quando se abre a CPMI contra a vontade do governo, o Toffoli abre mão da relatoria e é redistribuído para o André Mendonça. De lá para cá, 11 foram presos. De lá para cá, o presidente do INSS foi afastado, o senhor Stefanuto, e agora se descobriu que ele recebia uma mesada de R$250 mil por mês. Esse mesmo que foi a comissão para elogiar o PT e dizer que tinha lado e que era progressista, e foi defendido pelo PT na comissão. O senhor Vigílio, o procurador, foi afastado. E o senhor André foi afastado também, que é a cúpula dentro do INSS, colocada pelo PT, que está no governo desde 2006, no primeiro governo de Lula, 2005, 2006. Esse pessoal que historicamente está dentro da Previdência, foram finalmente afastados, e a investigação seletiva contra 9 entidades virou uma investigação contra as 37 entidades, porque, coincidentemente, o Sindinap do irmão do Lula e a CONTAG, que é ligada à CUT e ao PT, as maiores, tinham sido deixados de lado. Bom, em que fase nós estamos agora? As delações estão acontecendo. Nós temos informações de que pelo menos 4 delatores estão hoje conversando com o judiciário e fazendo denúncias muito sérias em relação à classe política, tá? A empresários e as entranhas desse processo do INSS, que permitiu o roubo contra mais de 8 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade, pessoas pobres, pessoas na sua maioria com pouca capacidade de compreensão do que estava ocorrendo, que não tem acesso ao seu contra-cheque, usa um cartão para receber o dinheiro, não sabe qual é a composição do seu contra-cheque, e que ao longo desse período todo foram enroladas, roubadas e fraudadas com a complacência, com a conivência, com a omissão criminosa do governo do Partido dos Trabalhadores. Essa delação que vazou, ela foi feita à Polícia Federal, do Edson Claro, que inclusive foi blindado pelo PT. Nós pedimos que ele fosse à comissão e o PT votou contra e teve maioria e ele não veio para a comissão. Hoje, o PT acusa esse cidadão, que afirma que passou 25 milhões de reais para o filho do presidente Lula, o Lulinha, e deu mais 300 mil reais de mesada durante um determinado período de tempo, acusa esse cidadão de ser um bandido. É o mesmo processo que o PT faz historicamente. Quem acusa o PT de alguma malversação, de algum roubo, passa a ser um bandido e é perseguido pelo aparelho do Estado. É assim com o Tagliaferro,
É assim com o advogado que fez as denúncias que começaram essa ação, o senhor Helicói, inclusive quebraram o sigilo do Helicói de uma maneira retaliatória, alguém que fez a denúncia dos maus feitos, né? Ontem, inclusive, se negaram a anuir com a convocação do Jorge Messias, que prevaricou, porque recebeu desde abril de 2024 informações de procuradores federais de que estava havendo esse problema dentro do órgão. Em outubro de 24, ele foi informado pelo corregedor do órgão de que era necessária a suspensão dos acordos de cooperações técnicas. Ele nada fez. E em maio de 25, quer dizer, 6 meses, 7 meses depois, 8 meses depois, finalmente, quando a polícia prendeu essas pessoas, foi que ele começou a agir. Isso, na minha opinião, é prevaricação. E nós representamos junto ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, porque nesse período mais de 3 bilhões de reais foram subtraídos dessas pessoas, nessa omissão da AGU, esse cidadão que o Lula quer que seja ministro do STF. E também oficiamos a Comissão de Ética da Presidência da República, apesar de acharmos que não vai dar em nada, para que ele seja inquirido e ele se explique. Então esse caso do Lulinha é ponta de iceberg. Nós vamos ver muita coisa nessa CPMI que não vai acabar em pizza, já tem 11 presos e as delações estão ocorrendo.